Olá, amados, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Mais um vídeo para o canal. E nesta feita, nós hoje iremos tratar de um assunto que eu já vinha querendo falar para os irmãos, que é a doutrina da Trindade. Vamos trazer uma introdução, meus irmãos, uma introdução sobre a doutrina da Trindade e também da triunidade de Deus, não é? Nós há um mês já estamos nos debruçando sobre a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, e a Trindade, a doutrina da Trindade e da triunidade não pertence ao cunho, né, da doutrina da pneumatologia bíblica, não, que é a doutrina do Espírito Santo. A doutrina da Trindade e triunidade, ela é de cunho teológico, da doutrina de Deus, né? A pneumatologia, ela explica a deidade do Espírito Santo, o Espírito Santo como Deus e as suas obras, realizadas pelo Espírito Santo. Já a doutrina da Trindade e da Triunidade, ela pertence à teologia, à doutrina de Deus, aonde nós vamos entender, através do estudo, sobre o modo tríplice de Deus existir e o modo triuno de Deus operar, né? Que é a Trindade e a triunidade de Deus, que nós vamos explicar aqui os irmãos em detalhe, né? Então, meus irmãos, é um assunto muito bom, não é? Muito importante para o seu conhecimento bíblico, né? Para que vocês entendam com relação a esta doutrina. Nós posteriormente faremos um vídeo falando sobre, não é, mais especificamente mostrando textos sobre a doutrina da Trindade e depois a doutrina da triunidade, né, no Deus como Pai, não é, o Filho como Deus, não é, e o Espírito Santo como Deus, o modo triuno de Deus existir, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente vai explicar tudo isso aqui em vídeos posteriores para os irmãos terem uma boa compreensão da doutrina da Trindade, que é uma doutrina que, se não for ensinada muito bem, de forma explicativa, traz uma má compreensão da doutrina da Trindade, porque muitos pensam, não é, que são três deuses, mas não é três deuses, não é? A gente vai explicar aqui que Deus não é três deuses. Deus é um Deus, o Espírito Santo é um Deus e Jesus é um Deus, separado, de forma nenhuma. Assim nós adentramos a doutrina panteísta, não é? E nós não somos panteístas. Então, meus irmãos, queremos trazer todo esse esclarecimento. Então, hoje será uma introdução sobre este assunto magnífico e maravilhoso de se explicar, ok? Eu quero começar lendo um texto para ter uma base, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17, que diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ok, meus irmãos? Pois bem, amados, muitas são os pensamentos, né, com relação
a doutrina do Espírito Santo, né? Alguns não compreendem, né? Principalmente as seitas, né? Algumas religiões que não compreendem esse modo tríplice de Deus existir e falam aquilo que os seus antepassados vinham ensinando de forma errônea, não é, sobre a compreensão deste modo de Deus existir. Então, meus irmãos, quando a gente começa a estudar, né, sobre a doutrina da Trindade, né, a palavra Trindade, ela não se encontra, amados, não é, nas Escrituras, não é? Ela não se encontra na Bíblia Sagrada. A gente sabe que ela foi empregada, né, pela primeira vez no século II por Tertuliano, não é? No segundo século da nossa era. Então, meus irmãos, Tertuliano, ele empregou, não é, este termo Trindade, foi para expressar, não é, uma verdade ensinada pelas Escrituras, pela Bíblia Sagrada. Isso não foi inventado por ele, como muitos têm falado, muitos têm, né, aprendido. Não foi Tertuliano que ensinou e tampouco inventou. Isto é apenas uma verdade, não é, meus irmãos, que ele, né, esclareceu, uma verdade que é ensinada na Bíblia Sagrada. Então, a Trindade, meus irmãos, de Deus, ela não foi de forma nenhuma descoberta pelo homem, não é? A Trindade não foi, eu quero repetir, não foi descoberta pelo homem, né? A Trindade, meus irmãos, é verdade de Deus revelada ao homem, não é? A Trindade é uma verdade de Deus revelada ao homem. Deus, amados, é quem revelou ao homem a ideia de ser ele um Deus com 3 relações para com o homem. Foi Deus quem quis se revelar e não o homem descobriu, não é? E não o homem descobriu. Deus quis, através da Trindade, não é, revelar isto ao homem. Então, a Bíblia, não é? A Bíblia diz que Deus é revelado como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito Santo. Quando a gente estuda a palavra de Deus, o termo Trindade, o termo em si, ela é usada geralmente para exprimir 2 ideias bem distintas e diferente uma da outra, porque a doutrina da Trindade não é diferente da doutrina da triunidade. A triunidade é uma outra doutrina, não é? Na pessoa, a triunidade é um Deus no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É o modo triuno de Deus se revelar e existir. Diferente da doutrina da Trindade, que é o modo tríplice de Deus, não é? Então, meus irmãos, quando a gente estuda o termo, não é, da palavra Trindade, ela expressa, não é, ela transmite para a gente 2 ideias distintas e diferentes, né? Uma que é a Trindade, não é, que se refere propriamente à tríplice manifestação de Deus, e a triunidade, não é, que é o modo tríplice de Deus existir. Então, para trazer um esclarecimento aqui aos irmãos, uma definição sobre a doutrina da Trindade, não é, a palavra Trindade significa a tríplice manifestação de Deus, ou a sua manifestação no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E o termo triunidade significa o modo tríplice da existência de Deus, que é a existência de 3 em 1. Estão me entendendo, meus irmãos? 3 em 1. Eu vou explicar para os irmãos
não ficarem confundidos. Então, a palavra trindade significa a tríplice manifestação de Deus, ou a sua manifestação no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A doutrina da triunidade, né, é o modo tríplice, né, da existência de Deus, que é a existência de três em um. Estão me entendendo, meus irmãos? Pois bem, os irmãos notem, né, que as três manifestações, da pessoa de Deus, elas são encontradas, meus irmãos, nos dois testamentos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu quero trazer aqui um exemplo claro para os irmãos, que no Antigo Testamento, meus irmãos, no Antigo Testamento, aonde quer que Deus apareça aos homens de forma corpórea, quer dizer, em corpo, passando por uma transformação que é chamado na teologia de adaptação antropomórfica, não é? Que onde a Bíblia ela forma um corpo para Deus. Então, Deus, para se mostrar, se revelar ao homem, ele tem que passar por essa adaptação da nossa natureza corpórea. Então, aonde quer que apareça, que Deus apareça aos homens em forma corpórea, trata-se da segunda pessoa da Trindade. Né? No caso da segunda pessoa da Trindade, é Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade. Abra sua Bíblia em Gênesis, eu quero deixar aqui para vocês, Gênesis capítulo 18, versículo 13. Gênesis capítulo 18, versículo 13. Naquela aparição daqueles três seres, né, angelicais, aqueles três seres angélicos que falava com Abraão, capítulo 18, versículo 13, diz assim: E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu, havendo já envelhecido. Aqui esta pessoa, não é, na sua apresentação a Abraão, naquele diálogo, é a segunda pessoa da Trindade. Né? Depois você pode ver a referência também de João capítulo 1, versículo 13. Então, a expressão, não é, no Novo Testamento, as três pessoas, não é, existe no Novo Testamento uma exceção, não é, na exceção do Novo Testamento. E que exceção é essa, irmão Luciano? É que no Novo Testamento, meus irmãos, a gente vê, aonde nós lemos mesmo, no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17. Há uma exceção no Novo Testamento. Por que há essa exceção no Novo Testamento? Porque no Novo Testamento a gente vê as três pessoas. A gente não só vê Jesus. Quando Jesus vai a João para cumprir a justiça, e João, quando batiza Jesus, veja que quando Jesus sai da água, é visto uma pomba, o Espírito Santo descendo em forma corpórea, de uma pomba. E Deus falando, dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, no Novo Testamento, não é o único livro, né, a única aliança, não é, em que a gente vê, né, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo juntos. Estão entendendo, amados? Pois bem, existe essa exceção no Novo Testamento, que foi no batismo de Jesus, onde a gente vê a segunda pessoa da Trindade, a gente vê a terceira pessoa da Trindade descendo, e a gente ouve, né, a voz da primeira pessoa da Trindade ali sendo revelada e ouvida. Ok, amados? Pois bem, há em Deus, meus irmãos, há em Deus, não é, três personalidades distintas e divinas. Há em Deus três personalidades, não é, distintas e divinas, sendo cada uma igual
não é, a outra quanto à sua natureza. Como assim, irmão Luciano? Eu vou mostrar aqui a vocês. Lembra, não sei se você assistiu nos nossos vídeos anteriores, né, sobre a natureza a personalidade do Espírito Santo, e a gente falou, não é, aqui uma palavra, um texto bíblico no Evangelho de João, capítulo 14, não é, versículo, não é, de número 16, aonde tanto Jesus expressa, não é, falando sobre o Espírito Santo, né, ele como consolador, que nós explicamos aqui a palavra consolador, né, aquele que está ao lado a fim de ajudar, e como também há um termo, não é, grego que Jesus usa para a pessoa, não é, do Espírito Santo, não é, porque nós falamos aqui, né, irmãos, que Deus é três personalidades distintas quanto à sua natureza. Então a gente vai ver aqui que quando, né, a segunda pessoa da Trindade, que era Jesus, estava ensinando aos seus discípulos com relação à terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, Jesus, ele fala aos discípulos, né, ao Espírito Santo, como um pronome neutro, como uma pessoa neutra, de forma nenhuma. Até porque então Jesus usou pronomes pessoais masculinos para se referir à terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, não é? Então Jesus usa, né, uma palavra chamada outro, né? Ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador. Esta palavra outro no grego, meus irmãos, é alguém da mesma espécie, não é? Que é alon no grego. Alon é alguém da mesma espécie. Então, quando Jesus ensinava aos discípulos, né, que Jesus estava ensinando, falando para os discípulos sobre a sua partida, mas Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar alguém distinto a mim, da mesma essência, da mesma substância, não é? Então, uma pessoa divina. Então, Jesus falava do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Então, Alon é alguém da mesma substância que Cristo, não é? Alguém da mesma essência, não é? Outro igual a mim, Jesus quis dizer ali aos discípulos, não é? Vou deixar essa referência aqui para vocês, João 14 e 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador, não é? Para que fique convosco para sempre. E esse outro, Alon, alguém da mesma espécie, substância, essência, não é? Assim como Deus, não é? Assim como há em Deus três personalidades distintas e divinas quanto à sua natureza, o Espírito Santo, ele é Deus. Estão me entendendo, meus irmãos? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam, né? Eu quero deixar claro aqui para vocês, não é, que não há três deuses. Não há três deuses, de forma nenhuma. Não é? Deus é um só. Estão me compreendendo, irmãos? Não há três deuses. Deus é um só, ok? Deus é um só. Apesar, meus irmãos, deste modo tríplice, né, de existir, né, de Deus existir e de se revelar, né, o Velho Testamento aceitua, meus irmãos, fortemente a unidade de Deus. O Antigo Testamento, ele aceitua fortemente. A gente vê no Antigo Testamento, não é, Deus se revelando de forma, na sua unidade, não é verdade? Porque, meus irmãos, no Antigo Testamento, Deus, ele é um. A palavra Deus é um. É uma expressão que é constantemente repetida no Velho Testamento. Então, pessoal, havia, não é, amplas razões na época, não é, quando Deus libertou
Israel, não é, do Egito por meio de Moisés, havia amplas, não é, razões para que essa insistência de Deus como um, não é, fosse revelada ao povo eleito de Deus. Por quê, irmãos? Você pode perguntar. Porque o povo de Israel, meus irmãos, na época, não é, quando passou 450 anos aproximadamente, não é, no Egito, o Egito na época, o Egito antigo, não é, era o país, não é, que dominava, né, os outros continentes. Então, o Egito era a rota de comércio. Vinha muitos povos, né, sem contar, não é, que na geografia bíblica havia outros países ao redor, não é, do Egito com outras culturas, outros deuses, e sem contar, não é, a idolatria e o politeísmo que havia no Egito. Então, neste período de permanência do povo de Israel no Egito, o povo, não é, eles consumiram muito da cultura egípcia, consumiram muito da religião egípcia. Não é? Alguns israelitas se tornaram politeístas, idólatras. Não porque somente eram no Egito, mas os povos que circulavam em torno do Egito, no comércio e etc., a religião, a filosofia. Então tudo isto entrou na mente do povo. É tão provável, amados, que o povo pela qual foi liberto, eles não tinham muito conhecimento com relação a Deus, não tinham autoconhecimento com relação a Yahvé, a Jeová, não tinham, porque suas mentes, os seus corações estavam mais voltados para a idolatria do que para Deus, do que para o Senhor. Então, é por isso que Deus, ele se revela, não é? Há uma insistência no Novo Testamento de Deus em um. Deus, não é, em um só Deus. Porque se Deus se revelasse de forma tríplice ao povo de Israel no Antigo Testamento, eles não viriam diferença nenhuma com relação às outras religiões, a egípcia, a fenícia, a mesopotâmica, não é? E de outros países, a Síria. Eles não veriam diferença, porque o povo adora vários deuses e o Israel tem 3 deuses, eles iam imaginar. Então Deus se revela de forma triuna, por isso que há essa insistência no Antigo Testamento, Deus se revelando, não é, como uma só pessoa, não é? Que nós vamos fazer um vídeo, não é, sobre isso, explicando mais detalhado aos irmãos. Então o povo de Israel era o povo que tinha o coração voltado à idolatria, porque o âmbito geográfico em que eles viviam, não é, lhes permitia isto, não é verdade? É tão provável que no capítulo 32 do livro de Êxodo, não é, quando Moisés vai ao monte, passar alguns dias lá, o povo fica preocupado porque não sabe da situação de Moisés. Aí o que é que o povo faz? Vai até Arão, porque o povo queria ser guiado por alguém, por alguma divindade. Não é? Como o povo via Deus em Moisés, então o povo confiava, porque havia um guia que os guiasse. Como Moisés estava lá em cima e o povo não sabia, o povo queria um guia. Então o povo pressionou o sacerdote Arão para fazer o que, amados? Um bezerro de ouro, um símbolo idolátrico. O coração do povo ainda estava ensopado da idolatria, né? Ainda estava envolvido na idolatria. Deus teria que trabalhar muito no coração do povo para que o povo aceitasse. É tão provável que para entrar em Canaã só foi 2. Não é verdade, meus irmãos? Pois bem. Então por isso que há, irmão, essa insistência, não é, do Antigo Testamento, não é, é uma insistência acentuada e forte da unidade de Deus. Deus é um no Velho Testamento, não é? Então a gente vai ver aqui que se a gente pegar a palavra, não é, Elohim, referindo-se a Deus como um, Elohim é no plural, né? A gente já vê aí a Trindade junta, né? A gente vai ver isso aqui também. Glória a Jesus.
Pois bem, meus irmãos, eu estava lendo um livro de um pastor batista, né, teólogo e pastor, né, da cidade de Oklahoma. É um livro que não é mais editado, é de 1960. Esse pastor ele já está no paraíso com os demais irmãos, esperando o arrebatamento da igreja. Eu achei muito interessante na leitura, com relação à doutrina da Trindade e da Triunidade, a forma dele se expressar, não é, com relação à Triunidade de Deus no Antigo Testamento, a forma de Deus trabalhar. Desculpe, amados. Ele diz assim, meus irmãos, não é? Ele traz uma forma da gente entender, não é, a triunidade de Deus no Velho Testamento. Não é? Aí o pastor ele diz, se nós olharmos, não é, na história, não é, a história é como um palco, aonde no Velho Testamento, né, o Pai ele está no centro do palco e o Filho, no Espírito Santo, fica nas laterais do palco. Aí ele diz que no Novo Testamento, quem está no centro do palco é o Filho. E o Pai e o Espírito Santo fica nas laterais do palco. Aí no Novo Testamento ainda, no livro de Atos dos Apóstolos, até, né, os outros livros, quem está no centro do palco das atenções, porque está no centro do palco, está no centro das atenções, não é verdade? Está no palco, está no centro das atenções, é ser visto por todo mundo. Deus, como no centro do palco, ele é visto por todo mundo. Por quê? Porque ele está no centro, centralizado. E os olhos das pessoas não vai para quem está na lateral, vai para quem está no centro. Então, no Velho Testamento, Deus está no centro das atenções, não é? E o Filho e o Espírito no palco, as laterais. No Novo Testamento está o Filho no centro das atenções, não é? E o Pai e o Espírito Santo está nas laterais. E no livro de Atos dos Apóstolos e os outros livros do Novo Testamento, quem está no centro do palco das atenções é o Espírito Santo. E Deus e o Filho estão o quê? Nas laterais. Então, eu achei muito importante, e é uma verdade, né? É uma realidade esse modo tríplice, não é, esse modo triuno, não é, de Deus, não é, existir, não é, Deus trabalhando, porque na Bíblia Sagrada, irmãos, há trabalhos, não é, quando a gente estuda sobre a natureza de Deus, a natureza de Cristo, a natureza do Espírito Santo, a gente vai encontrar obras relacionadas a Deus, obras relacionadas ao Filho, a Jesus Cristo, e obras relacionadas ao Espírito Santo. Então, cada um membro da Trindade tem o seu papel na criação do mundo, né? no crescimento. Né? Tem alguns teólogos, né, que diz que Deus planejou, o Filho executou e o Espírito Santo trouxe a vida. Então, há alguns teólogos que falam desta forma. Então, a gente vê o trabalho de cada um membro da Trindade de forma unitária, não é verdade? E com união. Por quê? Porque os três são pessoas distintas, são a mesma substância, são a mesma essência. Não são três deuses, não são. Deus é um só, no seu modo tríplice de existir. Estão me entendendo, amados? Pois bem, então este modo que este pastor Batista, ele fala, né, da cidade de Oklahoma com relação à triunidade de Deus no Velho Testamento, no Novo Testamento, eu achei magnífico, meus irmãos. Amém? Então, eu espero, meus irmãos, que vocês tenham, não é, entendido, não é, sobre a doutrina da Trindade, né, a doutrina da triunidade. Essa introdução é só uma introdução, meus irmãos. Nós vamos adentrar, a não ser, não é, que eu seja abordado por alguém para explicar um assunto, né? Porque às vezes eu vejo no YouTube, no Facebook, algumas perguntas que me chamam a atenção.
Aí eu quero logo falar, não é, esclarecer em um vídeo, não é, sobre aquilo que eu vi, não é? Pois bem, então espero que tenham gostado dessa introdução bíblica, não é, sobre a doutrina de Deus, teologia, não é, a Trindade e a Trinidade, né? Nós vamos adentrar mais especificamente, mais detalhadamente, mostrando textos, não é, com relação a isto, sobre essas duas manifestações, para que os irmãos tenham um maior compreendimento e esclarecimento com relação a esta doutrina maravilhosa. Amém? Deus abençoe, não é? E não se esqueça de inscrever no nosso canal. Você que não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. E não se esqueça de deixar o like, meus irmãos. Muita gente tem esquecido de deixar o like. Assista o vídeo, mas não deixa o seu like. Então deixe o seu like, amados. Amém? Assim o YouTube entende que você tem gostado dos nossos vídeos. Amém? Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus e a paz do Senhor.